Você é aquela pessoa que quando abre o gráfico em M5 já te dá um negócio ruim, porque você acha muito lento, o gráfico não anda e você fica agoniado e você quer bater a meta em meia hora. Se é esse tipo de pessoa, esse vídeo é pra você. Mas também, se você é o tipo de pessoa que não se encontra em M1, porque você não gosta da movimentação muito rápida. Quando eu operava só M1, eu não sentia que eu estava operando no mercado, mas isso era uma crença minha, não significa que isso é algo que acontece com todo mundo, mas eu pensava, cara, não faz sentido para mim botar toda a minha grana aqui e fazer operações de 30 segundos, 40 segundos, eu não conseguia acreditar que aquilo ali era uma análise de fato, e eu não me sentia confortável por isso, não sei se você talvez passe pelo mesmo problema que eu passei. E aí eu ficava em cima do muro, porque eu não gostava de M5, porque era muito lento, eu abri e não andava, porque eu comecei em M1, então imagina, você começa num tempo gráfico em M1, e você vai para M5 e fica toda essa bagunça na sua cabeça. Só que também em M1 eu não me sentia bem, eu não me sentia seguro, por mais que eu tinha resultados em M1, eu não conseguia ficar feliz operando M1. E justamente por isso, por não ter essa confiança grande em M1, eu continuava a abrir M5. Eu abria, e daí eu passava para M1, eu abria M5, ficava olhando, até que tudo mudou. Quando eu bati o olho numa coisa, eu falei, cara, não é possível. Eu preciso ficar bom nisso. Certa vez eu abri o gráfico M5 e me deparei que todas, não vou dizer todas, 98% das velas deixam pavio. Algumas fecham de força, 100% não tem pavio, é só corpo, né? Eu percebi que 98%, às vezes até mais, das velas fecham com pavio. Isso você pode fazer agora, se você pausar o vídeo, abrir o gráfico, vai lá em M5, você vai ver que praticamente todas as velas deixam pavio. Eu preciso encontrar uma forma de saber quando essa vela vai deixar pavio. Porque não é difícil. Se 98% das velas deixam, eu só preciso padronizar algo a ponto de ser tão bom e de saber quando essa vela vai deixar pavio. E aí sim, eu vou ter uma estratégia muito boa e algo para seguir porque faz sentido. Eu vi o que faltava para mim ver em M1, algo que fizesse de fato muito sentido. E aí eu comecei já, mesmo sem ter uma operação definida, a ter confiança mais em M5. Óbvio que foi um processo de anos até eu padronizar e fazer o que eu faço hoje. Mas essa foi a grande decisão que me fez focar 100% em M5. Então hoje eu até tenho estratégias padronizadas para M1, mas não é o meu operacional principal. O meu operacional principal, e que de fato me fez chegar onde eu tô hoje, é M5. Por isso que eu trago esse conteúdo aqui pro canal. Então aquilo me deixou doido, me fissurou. Eu bati o olho naquilo e falei, cara, eu preciso desvendar essa bagaça aqui. Eu vou fazer isso. Isso faz anos, né? Enfim, te contei o porquê que eu fui para M5. E eu quero trazer alguns motivos aqui para você, o porquê que eu acho que você deve pelo menos estudar M5, abrir as portas para M5 e se dar essa oportunidade. No começo vai ser que nem eu, vai ser um pouco difícil se acostumar, porque é um pouco mais lento que M1, mas quando você se acostuma, você esquece que está em M5. Não existe mais o gráfico M5 para você só vê aquele tipo de gráfico ali e você quer operar ele. Então, primeiro motivo, quanto maior o tempo gráfico que você está operando, mais chance de respeitar a região que você marcou, tem, seja o suporte ou resistência. Quando você já operou M1, você fez uma entrada, a vela rompeu, deu loss e depois de uma ou duas velas o mercado caiu e acabou respeitando. Isso significa que lá em M5 ele respeitou a retração, respeitou a resistência que você entrou, só que em um tempo maior, que foi M5. Então imagina só, você está operando o gráfico em M5 e você vê uma resistência muito boa e você faz a sua entrada. Você tem até 3, 4, até mesmo se bater a primeira vela, no comecinho da vela de M5, você tem 5 velas de M1 para acontecer a retração. Então, quando eu falo retração de M5, é para o final de M5. Se ela bater, por exemplo, toda vela, a vela de M5 começa meio-dia, e fecha meio-dia e 5. Se ela bater meio-dia e 2, vai ter 3 minutos de retração. Se ela bater meio-dia e 1, vai ter 4 minutos de retração. Imagina se você encontrar uma boa resistência, você fazer uma operação e ter 4 minutos de retração, ter 3 minutos de retração. Entendeu? É diferente de você fazer uma operação naquela mesma região e ter só 1 minuto de retração ou menos. Você vai ter mais chance para respeitar e jogar o preço na outra direção. Então, quanto maior o tempo, maior a chance de você acertar. Inclusive, com esse tempo todo que eu opero M5, estudo sobre M5 e faço isso na prática, eu defini para mim que o melhor tempo, o limite, na verdade, é até os 2 primeiros minutos. Então, uma vela de M5 tem 5 velas de M1, ela tem que bater até nas 2 primeiras velas para mim ter pelo menos 3 velas para retrair. Isso tudo, de novo, eu defini porque eu vi acontecer, eu vi que era assertivo até esse ponto. Quando passava disso, eu vi que o loss ele começava a aparecer mais do que o normal e para mim não faz sentido no longo prazo tá pegando operações assim. Segundo motivo, confluência com tempos maiores. Você sabia que quando você pega uma retração de M5,
você pode estar usando M15 para fazer análise dessa sua operação, você pode estar usando M30, que são todos tempos maiores, né, e velas também sendo formadas, e até mesmo H1. Quando H1 está esticado, está lá no final de H1, é 8h50 da manhã, e a vela de H1 está esticada, você está trabalhando uma retração lá em M5. Por que você está trabalhando essa retração lá em M5? Porque também lá em H1 existe a chance de deixar pavio, porque não é só a vela de M5 que deixa pavio, a vela de H1 deixa pavio, a vela de M30 deixa pavio, a vela de M15 deixa pavio, e 98% dessas velas deixam pavio. Não só no tempo gráfico de M5, mas os maiores também. Então, quando você está pegando uma retração em M5, você pode ter essa confluência. Vou te dar um exemplo agora. 9h10 para 9h15 está finalizando uma vela de M15. Ao mesmo tempo está finalizando uma vela de M5. Imagina você conseguir trabalhar uma retração tanto de M15 quanto M5. Ou 9h30. 9h25 para 9h30 está finalizando uma vela de M30. Olha a força disso. Vela de M30 está finalizando. Eu sei que 98% das velas de M30 deixam pavio. M15 está finalizando. Eu sei que 98% das velas de M15 deixam pavio. M5 está finalizando. Eu sei que 98% das velas de M5 deixam pavio. Aí você pode estar trabalhando uma retração de 9h25 para 9h30, contando com três velas que podem deixar pavio. Imagina só você ter isso padronizado, ter um tempo assertivo para entrar, ter um movimento de vela assertivo para entrar. Isso vai conseguir com a prática, né, com o estudo que você vai definir, você vai padronizar para você. Mas eu só estou tentando botar na sua cabeça o quão bom é ter M5. O quão bom é entrar nesse operacional, porque existe muita confluência que te ajuda a entender o gráfico de uma forma melhor e por que ela está retraindo. Terceiro motivo, padrões gráficos respeitam mais, e aí você pode botar qualquer padrão na mesa. Triângulo, acumulações, padrão bandeira, não importa. O padrão que acontecer lá em M5 ele vai ter muito mais força do que em M1, porque ele demorou muito mais tempo para ser formado. Não significa que M1 não tenha força, mas nem se compara com a força em M5. Então quando você vê um padrão gráfico em M5, desses padrões de continuação, dos padrões de rompimento, você sabe que operar um pullback, por exemplo, a favor de um padrão como esse, ou uma retração a favor de algum padrão como esse, vai ter muito mais chance, muito mais força, a sua confiança vai ser muito maior do que em M1. Por isso que na minha estratégia M1 eu tenho uma padronização muito simples. Inclusive eu postei uma aula sobre uma estratégia M1 que eu opero, e se tudo der certo, na semana que vem eu quero postar uma aula só operando ela. Eu tô gravando ainda essa aula, já tem 3 momentos do gráfico que eu gravei só para fazer essa aula. Ainda não tá pronta, mas acredito que semana que vem eu consiga postar aí para vocês. E se você for ver essa aula, vou deixar até aqui embaixo uma aula de M1 para você. Ela é muito simples, suporte, resistência, eu tenho uma padronização de topos e fundos e eu faço. É simples, não tem tanta análise avançada. Automaticamente, não posso comparar a assertividade de uma estratégia M1 com a assertividade de uma estratégia M5. E o quarto e último motivo que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo é que lá em M5 existe muito mais filtros, como eu acabei de falar agora, muito mais análise para você definir que é uma operação boa e uma operação ruim. Então, ao mesmo tempo que você tem bons filtros para entrar, você tem filtros para também não entrar. Por exemplo, vou citar aqui alguns. Dentro da minha padronização em M5, eu tenho um filtro de região de entrada, eu tenho um filtro de movimento da vela, que eu acho correto para entrar, eu tenho o filtro do tempo da vela que eu quero que ela toque, eu tenho o filtro das velas anteriores a que eu quero que toque, como elas devem chegar, a distância da vela até a minha região, como que deve estar M15, M30 e H1. Tudo isso são coisas que eu defini, que eu padronizei. Olha o tanto de coisa que tem para me impedir de tomar um loss e para me fazer tomar um win. Olha quanta análise tem. Então isso me trouxe confiança, isso me fez perder o medo, porque eu entendo o que o gráfico está fazendo, eu entendo por que ela vai deixar pavio. E sabendo que você clicou nesse vídeo aqui para de fato entrar nesse mundo de retração de M5, eu vou deixar aqui uma série de vídeos aqui embaixo que eu acho que você deve começar assistindo após esse vídeo, como por exemplo retração, estratégia sobre retração, estratégia sobre falso rompimento. Você entrar nesse mundo de M5 aos poucos, tá? Então se você está começando agora, se está iniciando, eu recomendo muito você começar pelo meu canal, tem muito conteúdo sobre retração de M5, e também me seguir lá no Instagram, ver as minhas operações na prática. E quando você quiser se profissionalizar, então você começou pelo meu conteúdo gratuito, começou de boa, tá aprendendo, já tá tendo resultados, gostou do meu método, gostou da minha pessoa, Thiago, se identificou comigo, me quer ter como mentor, eu te convido a conhecer a minha plataforma Área do Aluno, tá aparecendo para você aqui agora. E lá dentro você vai se profissionalizar, você vai subir no alto nível de retração de M5 e outros tempos gráficos. Mas esse é um segundo degrau. O primeiro você está fazendo agora, que é a decisão de estar lá nesse tempo gráfico M5 e de entender o porquê que isso é tão bom, o porquê que isso vai fazer você perder o medo de operar, o medo, porque, cara, você sabe o que você está fazendo, é muita coisa que está acontecendo, e isso faz você ter mais confiança frente ao gráfico. Aconteceu comigo, eu sei que vai acontecer com você também. Se você não começar a estudar sobre M5 depois desse vídeo, eu não sei mais o que eu posso te falar, cara. Sinceramente,
Eu não sei mais, eu acho que eu falei tudo que eu podia aqui pra você iniciar, tá bom? Tamo junto, arrebenta o like aí, é nóis, não tem mais volta, e que esse vídeo seja o seu pontapé de saída aí pra uma nova história do mercado de opções.